professores, como vocês estão? Já faz um tempo que a gente não se vê, né? Desde lá do fim do segundo bimestre, onde a gente teve alguns dias que não foi veiculado o ATPC da diretoria de ensino, então a gente ficou meio distante, né? Mas acho que vamos retomar essa parceria. Primeira semana de aula, vocês estão retornando das férias, né? Espero que tenham descansado, que tenham aproveitado esse momento. Sei que muita gente não pôde viajar, né? A gente tem que manter os cuidados, tem muita gente que preferiu por ficar em casa, mas eu espero que tenham aproveitado, que tenham curtido as férias. Essa semana, como uma proposta do que a gente tem para a nossa TPC aqui do Núcleo Pedagógico, é a gente discutir um pouco de uma organização que a gente pode ter para começar os nossos trabalhos no terceiro bimestre, tá bom? Então, assim, vou me apresentar, né? Comecei falando já, mas pode ser que alguém não me conheça. Eu sou o Fernando, sou diretor do Núcleo Pedagógico, né? Então, o Núcleo Pedagógico é um setor aqui da diretoria de ensino que é responsável pela formação dos professores das escolas, né? Então, a gente tem um trabalho de acompanhamento formativo com os professores coordenadores e também a gente estende essa formação para os professores, né? Então, tem semana que quem aparece aqui são os PCNPs. PCNP é professor coordenador do núcleo pedagógico, né? Então, vem os PCNPs, vêm por área, eles vêm conversar com vocês, vêm tratar de alguns assuntos que às vezes são muito particulares de cada área, né? Então, a gente tem o PCNP por área, e às vezes quem aparece aqui sou eu, tem a Luciane, que é PCNP de tecnologia, e além disso, né, como nossos parceiros de trabalho, a gente tem também os PICAIs, né, que são os professores coordenadores do agrupamento de escola. Então, eles estão mais diretamente nas escolas, trabalham, né, no monitoramento do trabalho do professor coordenador, né? Não são todas as escolas que têm PICAI, mas a gente divide bastante esse monitoramento, essa conversa, né, para entender como que está sendo feito o trabalho formativo nas escolas e quais são as demandas que vocês têm para que a gente pense em outras formações, né? Então, agora, nesse segundo semestre, provavelmente a gente vai se ver mais, talvez discutindo mais com as áreas as possibilidades formativas, as demandas que vocês têm em relação ao currículo e como que a gente pode ajudar vocês de alguma maneira, né, no desenvolvimento do trabalho. E hoje, o que a gente pensou na hora de trazer essa TPC para vocês? A gente pensou que vocês estão precisando conversar, né? Que vocês precisam entender quais são os passos que vocês vão ter a partir de agora, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, é fundamental que vocês entendam onde vocês estão para tomar decisões acerca do que vocês precisam fazer para ajudar os seus estudantes, né, no processo de aprendizagem deles, tá? Então, essa conversa aqui, ela vai ser uma conversa muito simples, muito tranquila, ela não vai ser demorada, mas é para que a gente consiga começar a dar um início na discussão que a gente quer para a formação de vocês para esse segundo semestre, tá? Então, primeiramente, né, antes de qualquer coisa, a gente precisa falar do acolhimento, né? Então, o que é esse acolhimento, né? O que a gente vai fazer nesse acolhimento, né? Então, assim, essa conversa, com certeza, ela é muito mais proveitosa para os professores de ciências humanas, que vão assistir a TPC na terça-feira, mas ela também não exclui os professores de ciências da natureza e matemática lá na quinta-feira, porque o acolhimento é um processo, né? Então ele não tem um fim, ele tem que acontecer a todo momento, né? Então, a primeira coisa que a gente faz no acolhimento é receber, a gente precisa receber esse aluno. Esse aluno está fora da escola há 1 ano e meio, praticamente,
né? Não só o aluno, os professores também ficaram fora das escolas durante muito tempo, né? Se a gente for considerar, de repente, um professor do grupo de risco e ele não está dando aula presencialmente lá desde o comecinho da pandemia, ele não conhece muitos dos seus alunos hoje, né? Então, esse processo de receber, ele é de duas mãos, né? Então, é assim, o aluno está recebendo o professor e o professor está recebendo o aluno. Então, a gente precisa dar essas boas-vindas, né? Se apresentar, dizer quem a gente é. Muita gente só se conhecia via aplicativo de reunião, né? Só se conhece pelo Meet, pelo Teams, pelo CMSP. Então, como que a gente, né, começa esse contato? Como que a gente estabelece essa relação, né? Então, primeira coisa a gente recebe, né? Depois a gente vai fazer o acolhimento, né? O acolhimento é a gente explicar o que é esse processo, né? Receber é uma coisa, acolher é outra, né? Se a gente for pensar na etimologia da palavra, né? A gente recebe, a gente, oi, tudo bem aqui, a gente não dá atenção, né? A gente não continua esse processo. O recebimento, ele tem fim, né? Recebeu, pronto, acabou. Não é só receber, a gente recebeu, a gente acolheu, né? Acolher é diferente, acolher é para trazer junto, né? Acolher é você criar uma intimidade, né? Então a gente vai explicar o que é isso, né? Vai explicar por que a gente está conversando. Não é só tá bom, você está chegando agora, sou tal professor, estou aqui, dou essa disciplina e tchau. Não é, né? Olha, a gente vai trabalhar junto, né? A gente tem pelo menos aí mais 2 bimestres que a gente vai ser parceiro, né? Então a gente precisa entender como que eu trabalho, como que você trabalha, né? Isso daí é a gente estabelecer essa intimidade, né? Estabelecer essa relação é criar uma sensibilização, né? Então, quando a gente fala de sensibilizar, a gente está exatamente pretendendo isso, né? Que a gente entenda que, olha, as coisas funcionam assim comigo, eu gosto de certas coisas, mas esse aluno também tem as suas necessidades, também tem os seus gostos, também tem a sua energia que é diferente da dos outros, né? Então, é uma pessoa que fala muito, que conversa demais, faz muita brincadeira. Vamos conhecer, vamos, né? Vamos trocar, vamos entender onde cada um tá nessa história, né? A gente tem que pensar que todo mundo passou por essa pandemia, todo mundo sabe o que foi a pandemia, mas as pessoas não passaram a pandemia do mesmo jeito. Então, é muito importante que a gente entenda que, vou até falar de mim, por exemplo, na minha família, a gente não teve nenhuma morte de alguém próximo, né? A gente não perdeu ninguém próximo. Mas, eu não posso falar que o meu colega de trabalho passou pela pandemia assim como eu passei, né? Não posso falar que o meu aluno passou pela pandemia assim como eu passei. Teve gente que perdeu aí quase que a família inteira, né? Que assim, então a gente precisa entender que essa motivação, esse entendimento do que está acontecendo a partir de agora é diferente de uma pessoa para outra, né? Então, esse fator aí de sensibilizar, de motivar, são fatores que a gente precisa estabelecer para cada um, né? A gente precisa conhecer essas histórias, a gente precisa saber o que essas pessoas estão passando, estão vivendo, para que a gente consiga estabelecer essas conexões. É muito difícil a gente falar de situações as quais a gente nunca vivenciou, que a gente nunca passou, né? Por exemplo, acabei de falar que não tive nenhuma perda na minha família, né? Mas meu irmão mais novo, por exemplo, ele passou 8 dias no hospital internado com Covid, né? E que foi uma situação muito difícil para toda a família, né? Meus pais,
para minha cunhada. Então, assim, é muito complicado isso. Isso, às vezes, desmotiva as pessoas, fazem com que as pessoas, né, gera doenças, as pessoas ficam com depressão, as pessoas ficam tristes, as pessoas não querem mais continuar fazendo aquelas coisas que elas gostam. Então, assim, a gente precisa entender que isso não acontece só com a gente, isso acontece também com o nosso estudante, né? Isso acontece com o nosso colega de trabalho. Então, às vezes, está muito mais difícil para ele dar aquela disciplina, dar aquela aula. Então, era uma pessoa que era extremamente engajada, que ia, que fazia, todo mundo adorava, e tá difícil. A gente pode dar uma ajuda ali também, né? Ou, vamos trabalhar assim, o que você acha? Vamos trocar, ó, já viu que essa habilidade que tá aí no seu componente está batendo com a minha aqui, vamos fazer um trabalho conjunto, vamos pensar num projeto. Eu acho que é fundamental que a gente consiga entender que o processo de acolhimento não vai ser feito só com o aluno, também vai ser feito com o nosso colega, né? Então, a gente precisa, para tudo isso, conversar, né? Então, conversar é uma ação que tem que ser feita o tempo todo, a gente precisa trocar com as pessoas. E na conversa, a gente vai estreitar as nossas relações, né? Conhecendo o outro, a gente vai estar mais próximo. Então, quando eu converso, troco as minhas experiências, né? Então, assim, cheguei aqui agora, muitos de vocês talvez nem me conheciam, né? Os que me conheciam era tipo, pô, aquele chato que vem aqui uma vez por semana e fica falando na minha orelha. Mas, ó, putz, não sabia, não sei, que chato que isso aconteceu. Então, assim, a gente vai trocando, a gente vai se conhecendo, a gente vai estabelecendo novas conexões, a gente vai construindo uma história juntos, né? Então, vocês vão passar, às vezes, mais tempo com esse estudante do que o pai ou a mãe que trabalha o dia inteiro, chega tarde, estuda à noite, isso e aquilo. Às vezes o professor passa mais tempo com o estudante do que a própria família, né? Às vezes a gente dá tanta aula na escola que a gente passa mais tempo com o nosso colega na sala dos professores do que com os nossos filhos, com as nossas esposas, os nossos maridos. Então, a escola, ela tem que ser um lugar onde a gente consiga estabelecer essa conexão, que a gente consiga fazer com que seja uma parceria, uma troca, né? Então, vamos pensar que no acolhimento a gente tem todas essas partes aí juntas, né? Então, a gente tem a gestão, os professores, os estudantes, a família, né? Então, o acolhimento, ele é o ponto de partida em que todos esses agentes estão envolvidos, né? E que é a nossa comunidade escolar. Então, quando a gente está falando da comunidade escolar, e a gente está falando de acolher a comunidade escolar, a gente está falando que todos esses agentes precisam estar interligados. Todos esses agentes se autoacolhem, né? Então, o estudante um dia ouve uma história nossa e dá uma risada e depois lembra disso, ou quando a gente encontra a família na rua, e sabe, isso, né? É um acolhimento que é um processo, ele vai acontecendo, né? Então você fica feliz de depois encontrar aquele aluno, olha, professor, estou fazendo isso, encontra no shopping, né? Ah, que legal. Você pensa, putz, olha, tão difícil dar aula, e daí você vê que o cara foi para frente. Então, isso, né? A gente cria esse vínculo, é para o resto da vida, né? Quando você ensinou alguma coisa para alguém, ela não vai deixar de lembrar de você por causa daquilo, né? Ela vai sempre relembrar que você foi um agente nesse processo, né? E isso é muito prazeroso para a gente que é professor. Mas o que é de fato o acolhimento? O acolhimento é esse espaço onde a gente pode apoiar, onde a gente pode amparar, estabelecer esses vínculos e, principalmente, estar disponível. Quando a gente está falando do que é o acolhimento, a gente precisa entender que isso tem que ser um processo, desculpa, que se constrói naturalmente, né? Então, quando a gente está pensando no acolhimento como um processo, a gente está dizendo que ela é uma prática constante,
que ele é inclusivo, ou seja, ele tem que trazer quem está se sentindo à margem. A gente não pode deixar ninguém de fora. A gente não pode deixar ninguém desassistido, né? O acolhimento, ele tem que trazer para junto. Ele não tem que separar, ele não tem que excluir. O acolhimento, ele é integrativo, né? Então, todo mundo na comunidade faz parte, todo mundo tem que ser acolhido, não dá para deixar ninguém de fora. Então, você vai trazer o aluno para perto de você, você vai trazer o pessoal da escola para perto de você, o pessoal da gestão, os funcionários todos, né? A família. Não dá para a gente pensar numa pessoa excluída e a gente não acolher ela. A escola tem que servir para isso, né? E, por fim, o que eu estava falando lá no começo, na verdade, é que ele tem que ser natural. Ele é genuíno, ele está no contexto da escola. Ele está acontecendo a todo momento, né? E esse processo não tem que ser um processo forçado, né? As pessoas não precisam se adaptar para acolher. A gente consegue acolher como a gente é, né? A gente tem que respeitar essas diferenças, a gente tem que respeitar esses limites que são estabelecidos pelas pessoas. E a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Ainda mais agora, num momento tão complicado. Ninguém vai sair impune da pandemia, né? Não foi fácil para ninguém a pandemia. A pandemia está aí, a gente está vacinado, as coisas estão mais tranquilas, mas as pessoas ainda estão enlutadas, as pessoas ainda estão com problemas de saúde mental porque ficaram muito tempo dentro de casa, as pessoas ainda estão perdendo seus empregos, né? Então, isso gera um desconforto, às vezes, porque é uma família grande, não tem mais quem coloque comida para dentro de casa. Então, a gente está vivendo por situações que são muito complexas. E essas coisas todas afetam demasiadamente o nosso trabalho no dia a dia com os nossos estudantes, né? Então, a gente precisa prestar atenção em tudo isso. E aí, a gente vai falar, mas o que tem a ver todo esse processo de acolhimento, isso tudo que você está falando aí, com o que eu vou fazer a partir de agora, né? As coisas mudaram, quero dar aula, quero partir para o presencial, e é exatamente isso, né? A gente está passando aí por esse processo de voltar para o presencial, né? Então, a gente tem o retorno presencial para todo mundo no dia 2 de agosto, né? Teve, né? Eu tô falando que vai ser ainda, que é no futuro, porque eu tô gravando ainda na semana anterior. Mas vocês já vão ter passado por esse retorno e a gente precisa entender que como funciona esse retorno. E o acolhimento vai se fazer fundamental porque o acolhimento vai ajudar a gente a entender onde esse aluno está e qual vai ser o trabalho que a gente vai desenvolver com ele, né? Qual é a necessidade de aprendizagem que esse aluno tem. Então, para eu pensar o processo ensino-aprendizagem, eu preciso compreender onde está o meu estudante, como que eu vou fazer esse trabalho, né? Então, vamos pensar que agora nessa primeira semana é um processo de retomada, tá? Então, principalmente das habilidades de língua portuguesa e matemática. Então, o Centro de Mídias vai estar passando uma programação voltada para a retomada de língua portuguesa e matemática, mas todos os outros professores vão fazendo essa retomada das habilidades com seus estudantes, né? Não vamos começar já, logo de cara, trabalhar com as habilidades do terceiro bimestre. O que a gente vai fazer é relembrar algumas coisas, passar por algumas situações de aprendizagem que a gente sabe que estão mais complicadas ali na aprendizagem, né? A gente vai lembrar qual foi o nosso processo aí desde o começo do ano, né? Então, acho que é importante que a gente estabeleça essas conversas, né? Estabeleça essas relações com os nossos estudantes a partir do que a gente vai fazer nessa primeira semana de aula. Então, é importante que a gente entenda o papel que a gente tem, né, nesse processo, o papel do estudante nesse processo, e a gente consiga
começar o trabalho com as habilidades essenciais do terceiro bimestre já com menos de lacuna nessa aprendizagem, né? Com uma lacuna menor nessa aprendizagem, com um processo com menos defasagem nessa aprendizagem. Né? Então, quando a gente está falando de uma aclimatação, né? Essa retomada é uma aclimatação, porque ela é uma aclimatação da aula presencial. Quanto tempo esse menino não vai para a escola? Né? Então, a gente já sabe que não é tranquilo, que não é fácil isso. Né? É voltar para a escola, mas não é voltar para a escola como a escola já foi um dia. É voltar para uma escola com novos processos, com novas situações. Né? Então, vamos pegar leve nesse começo. Né? Vamos aprender juntos, vamos se conhecer e vamos lembrar o que nós já vivemos esse semestre. Quer dizer, no semestre passado. Tá certo? Também é importante que a gente entenda o papel do centro de mídias nesse momento. Né? As escolas, elas vão estar fazendo um rodízio, e aí, esse rodízio, a gente precisa entender que o aluno que não está presencialmente, ele precisa ser atendido também. Né? Então, a gente tem lá as aulas do centro de mídias, as aulas do centro de mídias, elas podem ser uma ajuda, um suporte para o professor, mas elas não vão prender o professor nesse momento. Né? Mas o centro de mídias está trabalhando tal coisa e eu quero avançar. Pode avançar, pode ir além. Só que a gente precisa entender que o centro de mídias está trabalhando junto com a gente. E a gente precisa fazer um trabalho aí com o centro de mídias, porque ele é nosso aliado para o estudante que está em casa. Né? Como que a gente estabeleceu aqui? Vai todo mundo assistir online a aula que o professor está dando presencialmente? Né? Tem escola que tem essa condição, mas tem escola que não tem. Então a escola precisa entender como que é esse processo, porque ela tem que atender todo mundo. O aluno que está no remoto, ele tem que aprender tanto quanto quem está no presencial. Né? Então a gente tem que fazer essa ponte, tem que fazer essa conversa, também para entender como que a gente vai trabalhar com esses instrumentos que a gente tem disponível. Então, o centro de mídias é o nosso maior aliado. Né? É por lá que a gente consegue fazer o atendimento dos grupos, é por lá que a gente vai poder agendar uma aula síncrona, uma aula assíncrona. Então, a gente precisa entender como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai fazer esse atendimento. E aí, explicar essa agenda para o nosso estudante. A gente precisa passar essa agenda para que ele se intere do que é esse atendimento remoto, né, para quem não está no presencial aquela semana. Então, o atendimento híbrido, ele vai acontecer até que a gente tenha novas regras do distanciamento social. Né? Então, por enquanto, para agosto, está definido desse jeito. Então, a gente tem essas características de atendimento e que a gente precisa fazer valer e a gente tem que fazer dar certo. Né? Senão vai ser muito complicado a continuidade desse trabalho. Né? E, na verdade, a gente está aqui fazendo uma luta muito grande para que a gente consiga reverter toda essa situação que foi colocada nesse período, que a gente sabe que foi difícil, tanto para o professor dar aula, quanto para o aluno aprender. Né? Então, a gente precisa estabelecer essas regras e depois a gente começar, né, na segunda semana, a gente começa o nosso trabalho lá com as habilidades essenciais. Né? Então, o trabalho com as habilidades essenciais do terceiro bimestre, eu vou começar só na próxima semana. E aí, lá, eu já penso o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? Mas aí eu tenho essa dúvida, né? O que são as habilidades essenciais? Porque às vezes eu vou olhar lá e vejo que tem uma habilidade do quinto ano. Talvez eu estou dando aula para o sétimo. Né? Que loucura é essa? Então, para quem ainda não viu, né? É interessante que assistam, tá?
Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse outro vídeo. Tem como colocar no card, mas eu não sei, confesso que eu não sei mexer nisso direito. Então, tem um vídeo aqui, procura no nosso canal, o Habilidades Essenciais e Cronograma Integrado. É uma TPC que a gente deu, não vou lembrar o mês, mas já faz um tempinho. É uma TPC que, logo lá no início, a gente fala o que são as habilidades essenciais e as habilidades de suporte. E é uma TPC muito boa. É uma TPC que tem uma ajuda muito grande para vocês de como que a gente pensa essas habilidades e pensa o nosso trabalho. Tá? A Nelise faz uma explicação incrível. Beber uma água, gente. Então, as habilidades essenciais, elas servem para o desenvolvimento da aprendizagem ao longo do ano letivo, né, para todos os componentes curriculares. Então, todos os componentes curriculares têm as suas habilidades essenciais. A gente tem uma matriz de habilidades, né, vocês podem acessar, vou colocar ela também aqui na descrição do vídeo. Então, acessem a matriz de habilidades, lá está separado, vocês conseguem ver as habilidades que vocês têm para o ano série que vocês dão aula, para os componentes de vocês. Mas da onde surgem essas habilidades essenciais? Elas vêm de uma pesquisa com as avaliações, com as necessidades dos estudantes, né, as necessidades para aquele ano série e o que é fundamental que seja aprendido naquela situação. Então, quando eu estou falando de habilidade essencial, eu não estou falando de uma coisa gigantesca e absurda. Eu estou falando do que minimamente uma pessoa que está passando por aquele ano série precisa ter para a gente dizer que ela teve um bom aproveitamento desse ano série. Né? Eu posso ir além dessas habilidades essenciais? Pode ir além. Mas a gente precisa garantir que pelo menos isso seja aprendido. E a gente sabe que é muito difícil que esse mínimo seja garantido na escola. Né? Então, quando a gente pega as habilidades essenciais, então, como que a gente vai fazer um monitoramento disso? São as avaliações. A gente vai falar de avaliação um pouco mais para frente. Mas são as avaliações, né, que a gente vai conseguir ver o que está acontecendo. Mas a gente consegue analisar se essa habilidade foi consolidada, não foi, ou qual a dificuldade desse estudante. Então, para a gente olhar como se fosse uma escada, né? Para a gente atingir o próximo degrau, a gente precisava ter pelo menos aquilo consolidado. Então, como que eu vou para um próximo degrau se eu não tenho esse degrau anterior? Né? Não dá para dar um pulo, não é uma escada que a gente consegue pular. Né? Cria um buraco. E aí eu não consigo ir para o próximo degrau, depois eu não consigo ir para o outro, e daí eu não vou para o outro, e eu fiquei parado. Entendeu? Então, às vezes, quando você olha lá e tem uma habilidade de suporte que é de outro ano série, é exatamente isso. Olha, para ajudar na consolidação dessa habilidade essencial, é importante que tenha trabalhado com essas habilidades de suporte. Ou seja, essas habilidades de suporte, elas ajudam na consolidação dessa habilidade essencial. Então, saber isso ajuda a entender isso. Entende? Essa é a questão com a habilidade essencial e habilidade de suporte. E a gente fala tanto de habilidade essencial e habilidade de suporte, porque as habilidades essenciais, elas são as habilidades que estão colocadas nas nossas avaliações, né? É uma garantia que a gente tem de que o processo de ensino-aprendizagem aconteceu naquela escola. Então, se a gente pega aí uma AP, que, né, é uma avaliação de processo, então a gente está fazendo AP
tem a primeira P, segunda P, terceira P, porque assim, são os bimestres, a gente está vendo aquelas habilidades essenciais que estão, que foram dadas naquele momento, a gente não está vendo nada além daquilo. Se você conseguiu ir além, conseguiu fazer, a gente não vai avaliar isso agora, mas é importante, porque a gente consegue entender que um caminho foi feito, um trajeto foi feito, entende? Então, assim, analisar as habilidades essenciais, dar as habilidades essenciais, trabalhar com elas em sala de aula, é fundamental para que a gente consiga entender como que foi realizado o trabalho de vocês nas escolas. Né? Então, é muito importante que, nesse momento, a gente pare, né? Então, estou falando aí, ó, a gente está num processo de retomada, nessa semana é mais tranquila, vamos retomar as aprendizagens do semestre anterior. É por isso, para a gente começar o trabalho com o terceiro bimestre, sabendo que aquelas habilidades que eram necessárias foram trabalhadas. Então, agora a gente vai dar continuidade nesse trajeto, tá bom? E aí, pensando, né, que estou falando aqui de habilidades essenciais, habilidades de suporte, todos os nossos materiais, eles são voltados para o ensino dessas habilidades essenciais, né? Então, aí a gente tem o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, o São Paulo Faz Escola. E aí, lembrando que assim, o São Paulo Faz Escola é só para a segunda e terceira série do ensino médio, tá? Porque eles ainda estão com o currículo anterior. Aí, do primeiro ano à primeira série, são todos currículo em ação, porque a gente já está com um currículo novo, né? Então, o ensino médio ainda está fazendo essa migração, vai demorar ainda, né? Porque a gente ainda tem que formar o pessoal da segunda série para a gente trocar totalmente o currículo, mas todo mundo é o currículo em ação. E o currículo em ação, o foco é nessas habilidades. A gente tem esse trabalho com as habilidades. O material do Aprender Sempre também é um material que é voltado para o ensino dessas habilidades. Tá? Então, a gente tem aí todo um material, toda um universo, né, que é preparado para o trabalho com as habilidades essenciais. Então, é fundamental que a gente dê uma olhada, né? Tô olhando lá já as habilidades essenciais que eu vou trabalhar no terceiro bimestre. Vou pegar o material, vamos bater aqui, vamos ver como que está esse material, quais são as habilidades que a gente vai ter que trabalhar, como que eu vou ter que trabalhar. Posso ter aqui alguma ideia, né, eu estava falando, vou pensar aqui com o meu colega, vamos bater aqui por área, né, vou pegar aqui a área de ciências humanas e vamos ver o que a gente consegue alinhar, né, nos anos finais, vou trabalhar aqui história e geografia, mas no ensino médio a gente consegue trabalhar com sociologia, com filosofia, né? Olha, isso aqui está alinhado, a gente consegue fazer isso, consegue fazer um projeto, consegue... Né? Então, tem muita oportunidade de discussão que tem que ser aproveitada para esse momento, né? Porque as habilidades essenciais vão ser o que vão possibilitar essa troca entre os professores e estabelecer esse processo de aprendizagem com os estudantes, tá bom? E por último, assim, né, a gente tem esse item da avaliação, né? Então, entender que esse instrumento avaliativo, ele tem um papel estratégico porque ele vai dar informações privilegiadas para a gente, né? Então, a gente vai entender o que foi esse trabalho ao longo desse processo. Então, a gente está falando aí de um trabalho anual que a gente consegue fazer recortes nele. Então, de repente, eu consigo ver que, olha, está melhorando o processo, a aprendizagem, esse bimestre foi mais difícil de trabalhar. Então, é interessante que a gente faça essa análise, né? Que a gente consiga entender quais são as principais necessidades de cada um dos estudantes, né? Então, a gente precisa entender também essa função da avaliação, porque
ela, nesse trabalho que a gente faz dentro do programa de recuperação, é estratégico na forma de entender esse diagnóstico. Porque a função da avaliação, ela é formativa. Então, ela tem que ser um instrumento rotineiro, ele tem que ser um instrumento frequente. Né? Eu não vou esperar terminar o bimestre para dar uma prova e ver se todo mundo aprendeu e acabou. Não é isso. A avaliação, ela tem que ser feita o tempo todo. E daí eu não estou falando de dar prova, né? A avaliação é muita coisa. A avaliação é uma conversa, a avaliação é uma troca entre os alunos, a avaliação é uma troca entre professor e aluno. Né? A gente consegue, às vezes você fala, nossa, olha, eu estava ali conversando na hora do intervalo com o pessoal, né, sei lá, vem um grupo, procura, né, e fala uma coisa, e você fala, não é que aprenderam? Isso é avaliativo. Né? Uma atividade que a gente passa, e aí você vê que eles estão indo além do que estava sendo esperado, isso é avaliação. Né? Então, uma proposta que é colocada dentro de sala de aula pode ser uma avaliação. Uma atividade simples pode ser uma mega avaliação. Então, a gente precisa entender qual é a função dessa avaliação. Né? Tirar esse caráter punitivo que a avaliação tem e entender ela como um instrumento formativo. Entender a avaliação como um instrumento que o professor tem em mãos, que é fundamental para entender o que é esse processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, quando a gente está falando da AP, né, que vamos pegar o resultado da AP, vamos entender o resultado da AP que está vindo aí, é a gente também entender como que a gente fez essa AP, como que a gente preparou o nosso estudante para fazer a AP. A gente não precisa usar a AP como o nosso maior monstro, o nosso maior problema. A AP é o nosso aliado, ela é nosso aliado, ela é aliado do estudante. A gente tem que pensar que o nosso processo o nosso processo educacional, o nosso processo de aprendizagem, né, que a gente de ensino-aprendizagem, vai dar como resultado uma boa prova da AP. Né? Então a gente precisa tirar esse estigma que a AP tem para trazer a AP para perto da gente e trabalhar junto dessas situações. Né? Então a gente hoje tem aí a AP de Ciências Humanas, a AP de Ciências da Natureza, a AP de Língua Portuguesa, a AP de Matemática. Como que a gente está trabalhando com essa avaliação? Como que a gente está trabalhando com as nossas avaliações? Como que eu estou transformando essas avaliações que eu estou criando, né, em instrumento para análise do trabalho que eu estou desenvolvendo com o meu estudante? Como que eu estou conseguindo entender que a avaliação é um instrumento que eu vou utilizar para entender esse processo de ensino-aprendizagem e não vai ser um bicho de sete cabeças que a gente tem aí, que aluno tem medo, professor adora usar para se envigar, né? Então, assim, eu sei que eu acabei de falar isso e vai ser polêmico, tem um monte de gente me xingando, mas a gente precisa tirar esse estigma. A avaliação não pode ser isso. A avaliação tem que ser usada de outra forma, tá? Então, a gente tem aí a gente precisa pensar isso. A gente teve uma TPC muito boa, que foi por área, né? Que o pessoal trouxe essa discussão do que é avaliação, né? De como que a gente pode criar indicadores a partir das avaliações. Né? Então, a gente retoma também, assistam lá, quem não assistiu ainda. Então, o pessoal propõe outros métodos, né? Novas metodologias para vocês. Então, é interessante dar uma olhada, né, para revisitar isso e entender como que a gente pode trabalhar de outra forma com a avaliação, tá bom? E, por último, conversar com vocês acerca do que é o plano de ação. Né? Vocês vão lembrar que lá
no comecinho do ano, lá no planejamento, a gente teve um dia voltado para um plano de ação da escola, né? Um plano de ação dos professores, mas também a gente pensar um plano de ação da escola, né? Vamos fazer esse exercício de novo, né? Vamos retomar esse exercício do plano de ação. Quais são os indicadores que vocês têm em mãos aí? A gente acabou de terminar o segundo bimestre, né? A gente fez o conselho. Quais são os indicadores que vocês têm aí em mãos que garante o aprendizado do estudante de vocês? E aí eu faço uma pergunta. Ele responde para a sua necessidade? Né? A sua necessidade como professor, você sabe onde você quer chegar, né? Você tem um plano aí para o que você quer até o final do ano. Esses indicadores que vocês têm em mãos respondem a esse caminho que vocês planejaram? Outra coisa. Esses indicadores que vocês têm em mãos, eles conseguem responder o que foi desenvolvido pelo trabalho de vocês? Né? Então, assim, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ver esses indicadores. São necessários? Se não forem necessários, como que eu posso criar novos indicadores? Né? Quais são os indicadores necessários para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso? Eu preciso construir um novo indicador, né, para garantir que esse caminho que eu penso, que eu planejo, seja... Eu estou com uma palavra na cabeça, mas não é ela, né? Não é auditável, mas que ele seja fidedigno, que ele seja, que ele seja condizente, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente está com um monte de dados aí na nossa mão. A gente está conseguindo analisar esses dados todos? Quando eu pego um dado de acessibilidade do centro de mídias, o que aquilo está me dizendo? Né? Quando eu vejo lá que tem aluno com 100% de participação no centro de mídias, assistiu tudo, fez todas as atividades propostas, né, tá bonitinho. Esse estudante de fato aprendeu? Né? Quando eu vejo os roteiros de atividades que eu propus lá, quando eu estava no remoto, quando eu pego isso agora, tá tudo feito. Mas tá feito como? Né? A gente não está falando de quantidade nesse momento. A gente está falando de qualidade. Né? Para eu pensar no meu plano de ação, nesse caminho que eu pretendo pro resultado que eu quero, eu consigo pensar na qualidade dessas propostas? Eu consigo pensar na qualidade do aproveitamento do meu estudante? Eu acho que, nesse momento, a gente precisa fazer uma análise dessas ações todas. Né? A gente precisa entender como que tudo que foi proposto serviu, de alguma forma, para a gente manter essa relação, manter a função social da escola e também para a gente continuar o trabalho que a gente tinha, mas agora mudou, né? A gente sabe que presencialmente a gente consegue trabalhar muito melhor com o nosso estudante. Saiu uma pesquisa, acho que foi na Folha de São Paulo, que acho que 84%, não vou lembrar o número correto, mas assim, é um número super alto de estudantes do ensino médio que dizem que eles estudam mais quando eles estão na escola.
né? Então, é uma pesquisa com os alunos, e eles próprios afirmam que eles aprendem mais quando eles estão na escola, que eles estudam mais quando eles estão na escola. A gente sabe que teve muita gente que abriu o centro de mídias e foi jogar videogame, né? A gente sabe que muita gente ligou a TV para ver o centro de mídias, mas estava cuidando do irmão, estava fazendo outra coisa. Então a gente precisa entender qual é o grau de profundidade e de análise que a gente tem das nossas ações, dos nossos indicadores, né? E aí a gente vai entrar no que o trabalho que a gente fez, no que a gente desenvolveu e como que isso, de alguma forma, deu certo. Né? Não estou falando que todo o trabalho que a gente teve, a gente tem que jogar fora. Estou longe disso. Né? A gente tem que entender que são situações diferentes. São situações muito diferentes. Né? Mas pegar isso que está dando certo, então, e trabalhar como uma rotina. Poxa, facilita muito o trabalho com a tecnologia que eu tenho agora. A gente não precisa perder essas coisas. Agora a gente tem que reinventar. Né? Não dá para trabalhar do mesmo jeito que a gente estava trabalhando antes. A gente tem que incorporar isso tudo no nosso trabalho presencial. Né? E a gente está fazendo um trabalho híbrido. A gente está no presencial, mas a gente está atendendo o estudante no remoto. E daí como que a gente vai alinhar tudo isso? Então eu tenho 2 grupos de alunos e eu preciso trazer essas boas práticas para o meu trabalho. Eu preciso trazer, porque a gente precisa lembrar também que a gente tem que trazer essa conquista. A gente ainda não está com 100% dos alunos presencialmente na legislação. Eles têm a opção de ir ou não ir. E a gente sabe o quão difícil é manter aluno na escola. Então, a gente precisa pensar no nosso plano de ação nessas diferentes vertentes aí que estão colocadas. Então, a partir disso, analisando estou vendo meus indicadores são esses mesmos, se as minhas ações estão ok, estão condizentes com o trabalho que eu pretendo fazer, vou reforçar as boas práticas, mas eu preciso planejar os meus próximos passos. Né? Então, o que dá para fazer a partir daqui? Olha, consigo trazer uma análise que eu tenho que mudar tudo, ou não, está dando tudo certo, mas eu vou reforçar em tal coisa. É isso que a gente precisa nesse momento. A gente está numa etapa do MMR, por exemplo, a gente vai fazer a ação complementar. Tá? Então, como que essa ação complementar, ela está de acordo com o que eu estou fazendo em sala de aula? Acho que essa pergunta, como que eu, em sala de aula, posso ajudar nessa ação complementar? Porque é fundamental que o nosso trabalho na escola esteja alinhado com esse plano de ação que a escola criou. A escola criou um plano de ação que eu preciso fazer parte dele. A minha ação, a minha prática tem que fazer parte dele. Eu não posso estar alheio disso. Porque o que adianta ter uma escola inteira trabalhando de uma forma e eu estou trabalhando de outra que eu bem entendo? Né? Então, é um organismo, é o mesmo organismo. São os mesmos alunos. Né? São os mesmos alunos. Então, a gente tem que alinhar essas coisas. A análise desses dados todos que a gente tem aí, que a gente está trazendo da pandemia, ela não é diferente de um professor para o outro. É o mesmo aluno, a gente pode analisar isso tudo junto. Esses indicadores, eles podem ser analisados todos juntos. Vamos juntar agora aqui, a gente tem um tempo, vamos pegar isso, vamos pegar esses indicadores, vamos pegar esse trabalho que a gente fez, as nossas ações, as nossas práticas, e vamos nos analisar para pensar como que a gente pode garantir uma participação melhor dos nossos estudantes, e essa participação vai gerar
um desempenho melhor da nossa escola? Né? Porque o que eu estou dizendo é que se a gente não tem aluno participando, a gente falou muito de engajamento, né? Como quem está participando não está participando, mas o engajamento, na verdade, é quem está participando com qualidade, né? Quem está fazendo as coisas, quem está aprendendo. Então, esse aluno que não está engajado, que não está aprendendo, que não está entendendo o que é a escola e para que serve a escola, como que a gente vai trazer ele de volta? A gente tem aí uma discussão muito grande, por exemplo, do ensino médio, que tem um fluxo muito abaixo dos outros ciclos, né? A gente vai perdendo aluno quando chega no ensino médio. E como que a gente, agora, é muito mais frágil isso, é muito mais fácil a gente perder esse estudante. Né? Então, vamos pensar nessa situação toda que a gente está tentando sair, né? A gente está entrando numa nova situação, numa nova realidade, mas a gente tem que ir com calma e se planejar para entrar. A gente não pode deixar de entender que as nossas ações ali dentro da escola, elas têm que ser construídas juntas para que esse mesmo objetivo seja mais fácil de alcançar, né? Porque se a gente não perde um aluno para um aluno de história, não é o professor de história que perde o aluno dele. São todos os outros professores. Entendeu? O aluno não deixa de fazer, não vai só na aula de história, ele não vai em todas as outras aulas. Né? Então, esse trabalho de conquistar, de trazer, de acolher, ele vai ser fundamental nesse momento. Né? As pessoas, tem gente que está tendo que escolher entre ir trabalhar para colocar comida na mesa ou estudar. E daí, isso é uma troca, né? Tipo, isso é uma comparação muito injusta. Como você vai falar assim, o menino não vai trabalhar, vem para a escola? Você não sabe qual é essa vivência, você não sabe o que essa família está passando. Mas a gente tem que garantir que essa escola, que na hora que ele decidir, não, eu estou na escola, eu vou para a escola, vou dar um jeito aqui, vou trabalhar em outro horário, vou trabalhar à noite, não sei o quê, não interessa, né? Tem essa organização toda aí, mas, estou estudando, vou estudar à noite. Se ele tenha, ele sinta que essa escola está pensando nele, ele sinta que essa escola está preparada para a sua necessidade. Então, é fundamental que a gente pense nas nossas ações, pense no que a gente vem desenvolvendo, né? Analise esses dados, olhe para a nossa prática, para que a gente consiga alcançar os nossos resultados. Tá? Então, assim, foi uma conversa, né? A gente tem um tempo aí ainda do TPC da diretoria. Eu gostaria muito que vocês olhassem as habilidades essenciais que vocês têm. Vocês vão trabalhar agora no terceiro bimestre, né? Organizar essas habilidades dos bimestres anteriores que vocês vão trabalhar nessa semana de retomada. Converse com seus pares sobre as possibilidades que podem existir no trabalho de vocês. É importante nesse momento. É importante que vocês troquem entre vocês, que vocês percebam as necessidades que vocês sentem em relação ao trabalho com as habilidades. Tá? Juntando tudo isso, é fundamental que vocês observem para esse plano de ação da escola. Né? Infelizmente, a gente não consegue alinhar aqui a nossa formação com a formação da EFAP que vocês tiveram anteriormente, né? Para ver o que eles estão falando sobre o MMR e os planos de ação, mas a gente acredita muito que isso que a gente está trazendo e esse momento de vocês olharem, de vocês trocarem entre si, que vocês discutam,
falem dos indicadores, dos sinalizadores, as boas práticas que vocês desenvolveram, seja importante para construir essa ação complementar da escola. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Eu agradeço muito. Eu sei que é difícil ouvir uma pessoa falando por 1 hora, mas em breve, os professores estão de férias agora, eles estão voltando, eles tiram as férias no mesmo período que vocês. Daqui a pouco eles estão de volta e aí vocês não têm que ficar me ouvindo falar sem parar. É isso, gente. Obrigado. Espero que tenha sido proveitoso. Lembrando que os materiais que eu citei aqui, vou colocar aqui embaixo, na descrição, então vocês podem acessar. Vou colocar as outras formações, tá bom? E a gente se vê numa próxima. Tchau. Obrigado.